Muitas descobertas arqueológicas do passado ainda são um mistério para a ciência. Prepare-se para conhecer as 10 mais impressionantes. Número 1. O mistério dos vikings decapitados. Em 2009, arqueólogos fizeram uma descoberta assustadora em Weymouth, na Inglaterra. Uma cova coletiva com 54 esqueletos decapitados e 51 cabeças separadas. Após extensas análises, foi confirmado que os mortos eram vikings escandinavos. Enterros em massa desse porte eram raríssimos na época, o que gerou enorme repercussão. Esses homens viveram entre os séculos 5 e 10, tinham entre 15 e 30 anos e provavelmente faziam parte das forças invasoras vikings que entraram em confronto sangrento com os anglo-saxões. O estranho é que os corpos não apresentam ferimentos de batalha, além da decapitação, e parecem ter sido mortos nus. Há sinais de que tentaram se defender com as mãos no momento do ataque. A desordem do túmulo indica que o enterro não foi planejado. 3 crânios estão ausentes e acredita-se que pertenciam a líderes, provavelmente empalados e levados como símbolo de alerta. Embora existam diversas teorias, o verdadeiro motivo desse massacre ainda não foi esclarecido. Número 2. A verdade sangrenta sobre os vampiros. Hoje sabemos o que é um vampiro no imaginário popular, mas durante séculos, o medo dessas criaturas era causado por falta de conhecimento sobre o processo de decomposição dos corpos. A pele ressecada dava a impressão de que unhas e dentes haviam crescido, e um líquido escuro semelhante a sangue saía do nariz e da boca. Esses sinais faziam com que muitos acreditassem que o morto havia se transformado em um vampiro. A ligação entre vampiros e doenças também era comum. Acreditava-se que eles espalhavam pragas. Por isso, métodos para impedir o retorno dos mortos envolviam cravar estacas no coração, encher a boca com tijolos ou amarrá-la com cordas. Essas práticas renderam aos arqueólogos descobertas macabras e intrigantes, que mostram o quanto o medo influenciou antigos rituais funerários. Número 3. O Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos é uma coletânea de feitiços e orientações escritas por sacerdotes egípcios para guiar os falecidos pelo submundo, conhecido como Duat. Ele descreve a jornada da alma e o julgamento do coração, onde os feitos bons e ruins são pesados para definir se a alma seria punida ou recompensada. Cópias do livro eram geralmente colocadas nos túmulos ou gravadas nas paredes de sepulturas e sarcófagos. Os textos foram escritos entre 1550 e 50 a.C. Número 4. O cemitério de bebês em Israel. Durante uma escavação nas catacumbas de Ashkelon, em Israel, o arqueólogo Ross Voss se deparou com uma descoberta chocante. Inicialmente pensou que os pequenos ossos pertenciam a aves, mas logo foi constatado que eram os restos mortais de mais de 100 bebês, todos com menos de uma semana de vida. Esses corpos datam da Era Romana. Nenhum apresentava sinais de doença, o que levou os pesquisadores a crer que eram recém-nascidos indesejados, abandonados segundo práticas romanas de controle de natalidade. Para os romanos, apenas os bebês que sobrevivessem por vontade divina deveriam viver, e os recém-nascidos não eram considerados plenamente humanos. Embora chocante para os padrões atuais, essa prática não era tida como crime à época. Número 5. Os crânios alienígenas do México. Em Sonora, no México, foi encontrado um pequeno cemitério com 25 crânios, dos quais 13 apresentavam deformações extremas que os faziam parecer com cabeças de extraterrestres. Objetos rituais encontrados no local indicam que a deformação foi proposital, feita com bandagens e placas de madeira, uma prática comum em várias culturas para marcar status social ou por motivos religiosos. O motivo específico desses crânios ainda é um mistério, mas claramente eram moldados desde o nascimento com algum propósito simbólico. Número 6. A Vala dos Wombates Gigantes. Na Austrália, arqueólogos descobriram uma cova coletiva contendo restos de diversos exemplares do Diprotodon optatum, um marsupial gigantesco semelhante a um wombate. Essa espécie fazia parte da megafauna australiana e viveu em harmonia com os aborígenes antes de ser extinta há cerca de 25 mil anos. As razões pelas quais esses animais morreram e foram parar nessa vala permanecem desconhecidas, mas a descoberta ajuda a entender melhor a fauna pré-histórica da região. Número 7. As tábuas Rongo-Rongo. As misteriosas tábuas Rongo-Rongo foram encontradas na Ilha de Páscoa no século XIX e até hoje desafiam a compreensão dos especialistas.
Os símbolos gravados nelas não se assemelham a nenhum outro sistema de escrita conhecido. Embora parte dos estudiosos tenha conseguido identificar elementos como calendários e registros genealógicos, o significado completo dos glifos permanece indecifrado. As cerca de 2 dezenas de tábuas conhecidas são feitas de madeira, muitas delas danificadas pelo tempo, fogo ou exposição ao clima. Acredita-se que apenas um pequeno grupo da antiga sociedade insular era capaz de compreendê-las. Número 8. A Tumba da Rainha Vermelha. Em 1994, 2 arqueólogos faziam obras de estabilização numa escadaria de um templo maia perto de Palenque, no México, quando descobriram uma tumba. O túmulo, que data de entre os anos 600 e 700, pertencia possivelmente à nobre maia Ixtzacbuajal. O nome Rainha Vermelha surgiu porque toda a câmara estava coberta com pó de cinábrio vermelhão, uma substância tóxica e de cor intensa. O túmulo continha diversos objetos valiosos e um sarcófago ornamentado, indicando seu alto status social. Número 9. O ídolo de madeira do pântano Chigir. Em janeiro de 1890, durante a extração de turfa perto de Ekaterimburgo, na Rússia, foi encontrado um poste esculpido de madeira com cerca de 5 metros de altura, conhecido como Ídolo de Chigir. Datado de aproximadamente 9.500 a.C., o objeto representa uma divindade antropomórfica e exibe entalhes do período mesolítico, além de uma forma de arte monumental que era desconhecida na Europa Ocidental. Por muito tempo, esse ídolo permaneceu ao ar livre, o que deteriorou parte da sua estrutura, reduzindo sua altura para cerca de 3,8 metros. Sua importância é enorme, pois prova que havia presença humana na região mais de 2.000 anos antes do que se acreditava. Número 10. Cavalos e carruagens em túmulo real na China. Quando falamos em sepultamentos grandiosos, é comum lembrar dos famosos guerreiros de terracota. No entanto, poucos conhecem um achado ainda mais antigo e igualmente surpreendente. Uma tumba monumental de um governante da dinastia Zhao, descoberta perto de um vilarejo remoto nas margens do Rio Amarelo, na China. Durante as escavações, arqueólogos encontraram nada menos que 48 carruagens completas e mais de 100 cavalos sacrificados, organizados cuidadosamente como parte do sepultamento. Estima-se que essa tumba tenha cerca de 3.000 anos, sendo aproximadamente 600 anos mais antiga que o exército de terracota. Pelo tamanho e riqueza do sepulcro, acredita-se que os cavalos e carruagens não eram apenas simbólicos, mas sim a representação do exército real desse líder, sua verdadeira cavalaria, eternizada na morte. O detalhe mais macabro é que os arqueólogos suspeitam que os animais foram sedados e colocados vivos na tumba, pois muitos dos esqueletos mostravam membros retorcidos e pernas amarradas, indicando sofrimento no momento do sepultamento. Esse achado não apenas revela as práticas funerárias e o status dos governantes da época, como também reforça o nível de organização militar e o valor simbólico que os animais tinham no contexto do poder. Número 11. Construções com ossos de mamutes na Rússia. Na vasta e fria região da estepe florestal da Rússia, cientistas fizeram uma descoberta de tirar o fôlego. Uma estrutura circular gigantesca, com 12 metros de diâmetro, erguida inteiramente com ossos de mamute lanoso. Estima-se que pelo menos 60 desses animais tenham tido seus restos utilizados na construção. Essa estrutura monumental remonta à última era glacial e foi construída há cerca de 22.000 anos. A existência de resíduos de fogueiras e restos de alimentos dentro da estrutura sugere que o local era usado por seres humanos como abrigo, área de convivência ou até espaço cerimonial. Embora outras estruturas menores feitas com ossos de mamute tenham sido encontradas em partes do leste europeu, especialmente em sítios como Kostenki, essa descoberta se destaca tanto pelo tamanho quanto pelo nível de esforço necessário para erguê-la. Isso leva os arqueólogos a acreditarem que ela possuía um significado especial para seus construtores. Os pesquisadores ainda não sabem exatamente o motivo dessa construção. Poderia ter sido um símbolo territorial, um local de reuniões de clãs, ou uma instalação ritual. Mas uma coisa é certa: a estrutura representa um feito arquitetônico notável para um povo da pré-história, mostrando criatividade, engenhosidade e capacidade de planejamento, num período em que as condições climáticas eram extremamente adversas. Número 12.
A origem dos jogos com bola na Mesoamérica. Muito antes do futebol e de outros esportes modernos, povos antigos da Mesoamérica, como os maias, os astecas e os olmecas, já praticavam jogos com bola. Eles usavam bolas feitas de borracha sólida e disputavam partidas intensas em quadras de pedra construídas no centro de cidades cerimoniais. Os jogadores usavam cintos e tangas e impulsionavam a bola com os quadris, sem usar as mãos ou os pés. Esse jogo não era apenas uma diversão. Tinha enorme valor religioso, político e social. Era visto como uma representação física do mito da criação narrado no Popol Vuh, texto sagrado dos maias. Além disso, o jogo servia como uma forma de mediação de conflitos, julgamento divino e até sacrifício humano em alguns casos. Apesar de sua importância histórica, os arqueólogos ainda não sabem com certeza onde o jogo surgiu, nem como se espalhou por toda a região que hoje corresponde a Guatemala, México, Belize, Honduras e El Salvador. Uma pista importante veio de uma quadra cerimonial datada entre 1174 e 1102 a.C., que foi parcialmente desmontada pelos próprios moradores da época. Abaixo dela, porém, foi descoberta uma quadra ainda mais antiga, provando que a prática já existia séculos antes do que se pensava. Essas descobertas mostram que os jogos com bola eram muito mais que um passatempo. Eram parte essencial da cosmologia e das relações sociais desses povos. Número 13. A maior fábrica de marfim da antiguidade. Durante escavações na cidade portuária de Bambori, no atual Paquistão, arqueólogos encontraram um tesouro industrial perdido da antiguidade. A maior oficina de produção de marfim de que se tem notícia. Foram localizados mais de 40 quilos de fragmentos de presas de elefante descartados, resultado direto do processo de escultura em larga escala. Esses resíduos indicam uma operação industrial organizada, com artesãos trabalhando sistematicamente para criar objetos de luxo. Os fragmentos encontrados datam de cerca de 800 depois de Cristo e refletem um momento em que Bambor era um centro de comércio movimentado, com conexões comerciais que se estendiam pelo Oceano Índico e alcançavam o Extremo Oriente. O mais impressionante é que todos os vestígios encontrados correspondem apenas ao material descartado. Isso significa que os produtos finalizados, estatuetas, utensílios, joias, foram todos enviados para outros locais, provavelmente exportados como mercadoria valiosa. Bambori, fundada no século I a.C., era uma cidade fortificada com uma cidadela de 14 mil metros quadrados, demonstrando seu papel estratégico na economia e política da época. Esse achado reforça como a produção de artigos de luxo desempenhava papel central em rotas comerciais antigas, especialmente aquelas ligadas ao mundo islâmico e à Ásia. Número 14. O tesouro sármata de um rei nômade. Na Rússia, um fazendeiro fazendo escavações em sua propriedade rural descobriu acidentalmente um monte funerário antigo, que revelou ser o túmulo de um rei nômade sármata que viveu há aproximadamente 2000 anos. A câmara funerária estava repleta de riquezas, joias em ouro e prata, armas finamente trabalhadas, utensílios artísticos e, claro, os restos mortais do soberano. O esqueleto principal tinha o crânio propositalmente deformado para formar uma espécie de ovo alongado, prática comum entre os sármatas para indicar status ou beleza. Outro corpo presente na tumba era de um jovem com dentes perfeitamente conservados e expressão facial sorridente, apelidado de O Homem que Ria. Os sármatas dominaram grandes regiões da Eurásia entre os séculos I e V depois de Cristo. Sua influência se estendia do Mar Cáspio até partes da atual Polônia. Os túmulos desse povo eram elaborados, especialmente os de nobres, e muitos incluíam sacrifícios e objetos simbólicos que acompanhavam o falecido na vida após a morte. Essa descoberta não só confirma os registros históricos sobre os sármatas, como também fornece evidências arqueológicas preciosas sobre seus costumes, suas práticas funerárias e sua arte. Número 15. Um dinossauro com coração na cauda. Uma descoberta paleontológica recente revelou uma nova espécie de dinossauro batizada de Miniamotuca moyowankia, cujos ossos da cauda tinham formato semelhante ao de um coração. O nome vem do Suahili. Miniamotuca refere-se ao rio onde foi achado o fóssil, e moyowankia significa literalmente coração na cauda. Esse dinossauro pertence ao grupo dos titanossauros, grandes herbívoros de pescoço longo que dominaram o planeta durante o período Cretáceo.
Apesar de vários fósseis similares já terem sido descobertos, o Miniamotuca representa uma peça importante para entender as origens evolutivas desse grupo, que sobreviveu até a grande extinção em massa. Embora a cauda em formato de coração estivesse recoberta por pele, o formato peculiar das vértebras chamou a atenção dos cientistas e acrescentou mais uma camada de complexidade à já diversa morfologia dos titanossauros. Essa espécie ajuda a preencher uma lacuna na árvore genealógica dos dinossauros, lançando luz sobre como essas criaturas colossais evoluíram e se espalharam pela Terra. Número 16. O Livro dos Epítomes. Hernando Colón, filho ilegítimo de Cristóvão Colombo, nasceu em 1488 e dedicou a vida a um projeto monumental: ler e catalogar todos os livros existentes. Para isso, contratou estudiosos que resumissem rapidamente os volumes que ele adquiria. Esses resumos foram organizados num manuscrito de 16 volumes chamado Livro de los Epítomes, uma espécie de motor de busca medieval. O projeto cruzava informações entre os livros, oferecendo um sistema de referência cruzada bastante avançado para a época. O manuscrito, considerado perdido por séculos, foi redescoberto recentemente na Universidade de Copenhague. Ele contém mais de 2.000 páginas e muitos dos livros ali descritos se perderam no tempo, tornando essa obra uma relíquia valiosa para a história da literatura. Número 17. Sarcófago selado em Alexandria. Durante uma inspeção antes da construção de um prédio na cidade egípcia de Alexandria, arqueólogos encontraram um sarcófago de granito preto, enterrado a 5 metros de profundidade. O mais impressionante: ele nunca havia sido aberto em mais de 2.000 anos. O diretor de antiguidades egípcias, Ayman Ashmawi, confirmou que a argamassa entre a tampa e o corpo do sarcófago está intacta, sugerindo que seu conteúdo permanece intocado. Também foi encontrada uma estátua de alabastro com rosto humano no mesmo túmulo. Em um país onde muitas tumbas foram saqueadas ao longo dos séculos, encontrar um sarcófago selado é algo extremamente raro e levanta enormes expectativas sobre o que pode estar escondido lá dentro. Número 18. Cavalos enterrados em pé na Bulgária. No vilarejo de Svestari, no nordeste da Bulgária, arqueólogos descobriram uma carruagem trácia de 2.500 anos, acompanhada de 2 cavalos que foram enterrados na posição vertical, como se ainda estivessem prontos para partir. A cena foi preservada de forma tão perfeita que parecia uma fotografia da antiguidade. Havia também ornamentos e acessórios de bronze, mostrando que o conjunto tinha um dono de alta posição social. O achado surpreendeu os cientistas, pois muitos sítios arqueológicos da região foram saqueados por caçadores de tesouros, apesar das proibições da Unesco. Número 19. O Império do Molho de Peixe. Na Roma antiga, o molho de peixe chamado garum era um dos ingredientes mais valorizados na culinária, produzido e comercializado em larga escala desde a Britânia até o Mar Negro. Esse molho fermentado era feito a partir de peixes, sal e ervas, e sua produção foi tão intensa que deixou traços em navios naufragados e cidades inteiras. Pesquisadores acreditam que o garum também pode ter inspirado a produção de molhos semelhantes no Sudeste Asiático, chegando até lá através da Rota da Seda. Os cartagineses, por exemplo, foram pioneiros na fabricação da iguaria, com indústrias localizadas perto do Lago da Tunísia. Um naufrágio do século V a.C., encontrado perto de Ibiza, carregava ânforas que continham o molho de peixe, uma evidência concreta de seu valor comercial. Número 20. Artefatos maias com figuras alienígenas. Desde 2011, circula a história de uma misteriosa caixa com pedras esculpidas e tabuletas de argila, supostamente encontradas em um templo maia. Os objetos mostram imagens de naves, seres com olhos grandes e formatos que lembram alienígenas clássicos. Segundo os relatos, essas relíquias foram descobertas décadas atrás durante a limpeza de escombros acumulados por gerações de construtores maias. As estátuas, máscaras e placas estavam escondidas em um templo específico, trancadas a 7 chaves por autoridades. Muitos acreditam que elas representam evidência de contato extraterrestre, enquanto outros acham que é tudo uma interpretação exagerada. E você, o que acha? Número 21. A Pedra do Céu de Serra Leoa. Por volta de 1990, o geólogo e arqueólogo italiano Angelo Pittoni encontrou uma pedra azul incomum em Serra Leoa, na África Ocidental.
Chamado de Sky Stone, ou Pedra do Céu, o material chamou atenção pela sua coloração única e origem misteriosa. Pitoni enviou amostras a diversos laboratórios ao redor do mundo e todos chegaram à mesma conclusão: aquela pedra não correspondia a nenhum tipo conhecido de rocha natural. Composta por 77% de oxigênio e traços de carbono, silício, cálcio e sódio, a pedra parecia ser artificial, como uma espécie de cimento ou concreto. Outro detalhe intrigante: ela foi encontrada em camadas de solo datadas de pelo menos 12 mil anos antes de Cristo. Há quem acredite que tenha sido fabricada por uma civilização avançada que existiu antes do que a história oficial registra. Número 22. As ruínas de Gedi, no Quênia, escondida entre a floresta tropical da costa do Quênia, a cidade perdida de Gedi permanece um dos maiores mistérios arqueológicos da África. Construída por volta do século XIII, a cidade surpreende pela sua modernidade. Possuía ruas bem definidas, sistema de esgoto e até vasos sanitários com descarga. Além das impressionantes construções em pedra, incluindo um palácio e uma mesquita, foram encontrados artefatos vindos da China, Índia e outras partes do mundo, como vasos Ming e contas de vidro, prova de que Gedi era um centro cosmopolita, com intensa atividade comercial internacional. Apesar da falta de registros escritos sobre seu declínio, os vestígios indicam que a cidade foi abandonada por volta do século XVI, sendo lentamente engolida pela floresta. Hoje, as ruínas estão protegidas como parque nacional e revelam um capítulo fascinante da história africana. Número 23. As Pedras Impossíveis da Ilha de Anjouan. Na ilha de Anjouan, entre a África continental e Madagascar, pesquisadores descobriram formações rochosas de quartzito, um tipo de rocha metamórfica que normalmente se forma em deltas de rios ou áreas sedimentares, e não em ilhas vulcânicas. A vila de Tazembé, situada entre encostas vulcânicas densamente florestadas, abriga essas pedras que não deveriam existir ali. O mais impressionante é que uma das cristas montanhosas da região, chamada Rabakari Nagani, é composta quase inteiramente por quartzito. Essa descoberta sugere que o material se deslocou misteriosamente até o fundo do oceano entre África e Madagascar, uma área que, geologicamente, não deveria conter esse tipo de rocha. Como ele foi parar ali? Essa é uma das perguntas que a ciência ainda tenta responder. Número 24. Uma nova espécie de hominídeo na África do Sul. Em uma expedição científica dentro da caverna Rising Star, na África do Sul, arqueólogas e alpinistas desceram por um estreito túnel de apenas 20 centímetros e encontraram algo extraordinário. 15 esqueletos parciais pertencentes a uma nova espécie humana. Batizada de Homo naledi, essa espécie apresenta características únicas. Cérebro pequeno, mas estrutura corporal moderna. Foram descobertos mais de 1.500 fragmentos ósseos, entre eles restos de adultos e crianças, homens e mulheres, o maior achado paleoantropológico já feito na África. Acredita-se que o Homo naledi tenha sido um dos primeiros representantes do gênero Homo, contribuindo com novas informações sobre a evolução humana. Esse achado pode mudar profundamente o que sabemos sobre nossa ancestralidade. Número 25. Os Círculos de Pedra de Senegâmbia. Localizados em uma faixa de aproximadamente 100 km de largura por 350 de comprimento, ao norte do rio Gâmbia, os Círculos de Pedra de Senegâmbia são compostos por mais de 1.000 estruturas circulares e quase 29 mil monólitos de pedra. 4 áreas principais foram tombadas pela Unesco, localizadas no Senegal e na Gâmbia, e juntas somam 93 círculos de pedra, com dezenas de túmulos e montes funerários. As escavações sugerem que as estruturas foram erguidas entre o século III a.C. e o 16º depois de Cristo. O propósito e os construtores desses círculos ainda são um enigma, mas acredita-se que foram criados por culturas que antecederam os atuais habitantes da região. Número 26. As ferramentas mais antigas da humanidade. Pesquisadores do projeto arqueológico de Turkana Ocidental encontraram às margens do lago Turkana, no Quênia, ferramentas de pedra que datam de 3,3 milhões de anos. A descoberta, feita no sítio de Lomekwi III, é anterior ao surgimento do Homo habilis, até então considerado o primeiro fabricante de ferramentas.
Essas ferramentas mudam o que sabemos sobre o comportamento dos hominídeos e sugerem que espécies anteriores já tinham capacidade cognitiva e habilidades motoras para construir instrumentos de pedra. Esse marco arqueológico revela que nossos ancestrais começaram a manipular o ambiente com inteligência muito antes do que se imaginava. Número 27. O lado sombrio dos animais de estimação no Egito Antigo. Ter um animal exótico no Antigo Egito era sinal de poder e status. Mas as escavações em um cemitério às margens do Nilo revelaram um lado cruel dessa prática. Babuínos encontrados no local apresentavam múltiplas fraturas em mãos e pés, sinais de maus tratos. 2 deles tinham fraturas chamadas de parry, típicas de quem tenta se proteger de golpes. Outros animais, como antílopes, vacas selvagens, hipopótamos e até leopardos também foram enterrados ali. Um filhote de hipopótamo chegou a quebrar a perna ao tentar se libertar de uma corrente. Os animais eram enterrados próximos a túmulos de cidadãos importantes e provavelmente sacrificados após a morte de seus donos. Essa coleção de esqueletos é única no Egito e oferece uma nova perspectiva sobre a relação entre humanos e animais na antiguidade. Número 28. Os círculos de fadas do deserto africano. Círculos de fadas são manchas redondas sem vegetação que aparecem regularmente em gramados áridos. No sul da África, especialmente na Namíbia e em partes da Austrália, esses círculos criam padrões intrigantes que há décadas desafiam a ciência. Muitas teorias surgiram, de gases subterrâneos a formigas e até vegetação competindo por água. Mas estudos recentes com drones e análises de solo conduzidos por pesquisadores da Alemanha, Israel e Austrália apontam que, no caso australiano, os círculos são causados pela erosão do solo devido a chuvas intensas, seguidas por calor extremo. Embora distantes 10.000 quilômetros, os círculos da África e da Austrália apresentam padrões espaciais idênticos, sugerindo uma origem ambiental comum. No entanto, a origem exata dos círculos na Namíbia continua sendo um mistério desde os anos 70. Número 29. As enigmáticas ruínas de Bokone. Nos arredores da cidade de Machadodorp, na África do Sul, estão as ruínas de Bokone, um conjunto de milhares de muros de pedra dispostos em padrões circulares e complexos, espalhados pelas colinas como se formassem uma antiga cidade perdida. Acredita-se que essas estruturas foram construídas pela civilização Bokone, que teria habitado a região há cerca de 200.000 anos. Os muros indicam atividades agrícolas organizadas, com sistemas de irrigação e pastagem cuidadosamente planejados. Embora pouco exploradas, essas ruínas são apontadas por alguns pesquisadores como um dos mais antigos assentamentos estruturados da África Austral, desafiando muitas ideias convencionais sobre o desenvolvimento urbano no continente. Número 30. A Igreja de São Jorge em Lalibela, Etiópia. Na cidade sagrada de Lalibela, na Etiópia, encontra-se uma das mais impressionantes obras arquitetônicas cristãs do mundo, a Igreja de São Jorge. Esculpida diretamente em rocha vulcânica por volta do século XII, a construção foi encomendada pelo rei Gebre Meskel Lalibela da dinastia Zagwe. A igreja foi talhada de cima para baixo, a partir de um único bloco de pedra, com detalhes arquitetônicos refinados e passagens subterrâneas que conectam os 11 templos da região. Segundo a tradição etíope, o próprio São Jorge apareceu ao rei e pediu a construção do templo. Lalibela continua sendo um local de peregrinação para cristãos ortodoxos e faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco. É um lembrete vivo da riqueza espiritual e artística do continente africano. Essas descobertas fascinantes mostram que, por mais que avancemos em conhecimento, o passado ainda guarda muitos segredos. Cada sítio arqueológico, cada objeto inusitado, cada esqueleto silencioso conta uma história que desafia o que pensamos saber sobre a humanidade. A arqueologia continua sendo uma janela aberta para civilizações perdidas, tecnologias esquecidas e mistérios que talvez jamais sejam totalmente explicados. E é justamente esse desconhecido que nos impulsiona a explorar mais. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!